Olá pessoal, boa tarde. Queridos alunos do SOS Vestibular SESC 2021. Eu sou Aquino, sou professor de Química. Nós iremos trabalhar a Química 1, 2 e 3 referente à revisão de todo o ensino médio. Uma ótima preparação para o vestibular. Contem com o seu colaborador. Nossa primeira proposta nessa videoaula número 1, a gente vai revisar um pouquinho aí de modelos atômicos. Uma das primeiras ideias com base científica veio através do inglês John Dalton. A característica principal desse modelo, indivisibilidade da matéria. O átomo seria o limite máximo de divisão de todos os materiais. Atingiu átomos, não seria mais possível a divisão da matéria. Então, como característica principal, a indivisibilidade da matéria, a indestrutibilidade, quer dizer, a matéria não pode ser destruída, apenas transformada, né? A reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. Os átomos reagentes são os mesmos átomos de produtos, só que combinados em proporções diferentes. E como ilustra aí, alguns elementos eram conhecidos na época, poucos, né? Hoje a tabela conta com 118 elementos, mas na época conhecia-se apenas hidrogênio, sódio, potássio, alumínio, sódio, né? Fósforo. A existência de substância seria a combinação em determinadas proporções desses elementos. Foi então que o Dalton propôs essa ideia de átomo, né? Como sendo o limite. Aí não existiam ainda prótons, nêutrons, elétrons como partículas. Um embasamento científico de Thomson, onde ele realizou o experimento num tubo de vidro chamado ampola de Crookes. Esse diagrama representando um aparelho usado por Thomson. Ele seria um gás rarefeito, um gás que, quando submetido a uma baixa pressão, ele produz cargas elétricas. Então, ao ser bombardeado por raios catódicos, o gás, diante de um campo elétrico, uma placa positiva e uma negativa, ele verificou, através dessa luminosidade, o desvio provocado por essas emissões. Ora, se havia desvio para o lado do campo positivo, então esses raios catódicos, na verdade, eram os elétrons, Então, estava aí sendo descoberta a natureza elétrica da matéria. O Thomson é autor dos elétrons, ele que descobriu através dessas experiências. E no lado oposto ao campo elétrico, migramos, próton quer dizer as primeiras partículas positivas do átomo, ok? E esse modelo ele é imaginado como sendo uma esfera positiva, o chamado modelo pudim de passas, comparando, onde a esfera positiva seria os prótons, e as incrustações seriam os elétrons de carga negativa, de forma que estaria garantida a neutralidade elétrica do sistema. E aí, a descoberta da natureza elétrica da matéria veio através desse experimento. Já o Rutherford deu ideia de regiões, núcleo, eletrosfera, através de um experimento. Veja que tudo a partir de Thomson foi com base experimental. Experiências. Então, o que ele fez? Ele inseriu uma amostra de polônio num bloco de chumbo, e aí foram projetadas sobre uma lâmina de ouro. Lâmina já está dizendo, uma coisa delgada, uma fina lâmina de ouro. E aí esse bombardeio de partículas alfas, que ele já tinha conhecimento que alfa tem carga positiva, foram bombardeadas aí sobre essa lâmina de ouro, uma espécie de um anteparo, feito de sulfeto de zinco, para detectar, para fotografar o que acontecia nesse experimento. Então ele verificou o seguinte: sofriam desvios. Isso porque nesta lâmina estaria colidindo com região positiva no núcleo. Essa região ele denominou de núcleo, propriamente dito. Prótons, devido à repulsão, porque, poxa, se alfa tem carga positiva, a repulsão deveria, porque estaria colidindo com uma região positiva no núcleo, que ele denominou de prótons.
Aí também já foram inseridos os nêutrons, que foram descobertos num experimento semelhante ao de Thomson, pelo cientista Chadwick, que seriam partículas sem carga elétrica, daí nêutron, que vem de neutro, né? Que estariam ali garantindo uma certa, porque se você imaginar um núcleo extremamente pequeno contendo somente prótons, isso ocasionaria uma repulsão muito grande. Então, provavelmente ali deveriam existir também os nêutrons, certa estabilidade. E em volta deste núcleo, né, numa região que denominou de eletrosfera, né, elétrons numa esfera, né, órbitas circulares, garantindo a neutralidade elétrica, né, já atribuída pelo Thomson. Ou seja, se no núcleo existiam 50 prótons, no núcleo, na eletrosfera, existiam 50 elétrons. Neutralidade elétrica garantida. Outro detalhe, pessoal, é que a massa atômica, a densidade do átomo, praticamente estaria concentrada no núcleo. Então, o átomo não seria uma esfera totalmente maciça, né? Ela deveria conter regiões onde predomina o vazio, que a gente chama de sistema descontínuo, né? Onde predomina o vazio, mas a parte nuclear concentraria 99,9% da massa do átomo. Então, o núcleo seria extremamente pequeno, denso, né? Concentrando praticamente toda a massa. E em relação ao tamanho, olha só, o núcleo seria cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que a eletrosfera. Então, a eletrosfera seria praticamente um imenso vazio. Mas detalhe, dotado de massa também, porque lá concentrariam os elétrons, né? Em órbitas circulares. E aí, esse modelo, né, que vocês observam em qualquer livro de química, essa ideia de núcleo central, com prótons e nêutrons, os elétrons descrevendo órbitas circulares ao redor do núcleo, né? Então, ele utilizou da radioatividade para propor esse modelo de átomo. Porém, esse modelo de Rutherford, ele apresentava falhas, porque até então não se havia associado à ideia de energia, a ideia dos níveis energéticos, das camadas eletrônicas, né? E através do próximo modelo, que é o de Niels Bohr. Então, quais seriam as falhas no modelo Rutherford? Ao realizar a trajetória circular, o elétron emitiria ondas, né, energia eletromagnéticas, onde ele perderia energia e colidiria com o núcleo. Por quê? Porque se o elétron é negativo e o núcleo positivo, de tanto movimentar-se ao redor do núcleo, esse elétron perderia energia e cairia por atração no núcleo. Haviam interações eletrostáticas entre o núcleo e o elétron, o que facilitaria essa colisão, né? O átomo não poderia mais ser analisado apenas por equações da física quântica, né, da física clássica. Teria que ser agora a partir da física quântica. Então, o Bohr, também com base científica, ele trabalhou a questão dos espectros de emissão dos elétrons. A espectroscopia é um campo da física que trata da dispersão da luz em cores. Olha só, uma lâmpada comum, a luz branca, a luz solar, quando ela atravessa um prisma óptico, um sistema polarizador, essa luz ela se decompõe em cores, né? A decomposição da radiação emitida por átomos de hidrogênio, por exemplo, produz espectro de luz com cores bem definidas. Essas linhas espectrais são como uma espécie de impressão digital dos átomos de hidrogênio, tá? Então, com base nos espectros de emissão dos elétrons, o Bohr propôs um modelo. Na verdade, ele estudou a eletrosfera do modelo de Rutherford. Então, imagine aí o núcleo, os elétrons descrevendo órbitas ao redor do núcleo. Enquanto esse elétron estiver fazendo esse círculo aí ao redor do núcleo, a energia é constante, ela é quantizada, ela é um pacote de energia definido que faz esse elétron manter-se nessa órbita sem perder e nem ganhar energia, enquanto ele estiver nessa órbita. A partir do momento que esse átomo recebe energia na forma de luz, na forma de calor, radiação, esse elétron ele dá o chamado salto quântico, ele passa para uma órbita de maior energia, de forma que ao cessar essa energia que ele ganhou, ele retorna à sua camada de origem,
emitindo a mesma quantidade de energia que na forma de luz, onde essa luz, para nosso campo óptico, ele é convertido em cores. Olha uma aplicaçãozinha que mostra aí no slide, os fogos de artifício. Isso porque, turma, os elementos químicos da tabela, eles apresentam esses espectros. Se você aquecer, por exemplo, o níquel, ele vai apresentar um tom esverdeado, o potássio, um tom violeta, o sódio emite uma luz amarela, o que eles chamam de alto estado de excitação da matéria. Os elétrons, eles passam de órbitas de menor energia, quanto mais próximo do núcleo, menor essa energia, ele vai se afastando e quando ele retorna, ele emite essa luminosidade. Foi bem aí que o Bohr deu a ideia de níveis de energia para os elétrons, de camadas eletrônicas, né? E a partir daí, essas camadas eletrônicas apresentando também subníveis, vem lembrar aqueles subníveis S, P, D, F. E aí, quando a gente estiver na aula de diagrama de Pauli, né, distribuição eletrônica, a gente vai detalhar um pouco mais essa questão desses espectros, dessa distribuição de elétrons para todos os elementos da tabela periódica. Então, turma, eu sintetizei aí para vocês os principais modelos atômicos, só lembrando, Dalton, indivisibilidade da matéria, Thomson, descobridor dos elétrons, né, através dos raios catódicos na ampola de vidro e tal, né? O modelo Rutherford já dá a ideia de núcleo eletrosfera, o núcleo contendo prótons e nêutrons, eletrosfera contendo elétrons, e o modelo de Bohr, né, essa ideia de níveis de energia, de camadas eletrônicas associadas aos elétrons. E aí, nos conceitos fundamentais, que a gente vai ver na sequência das aulas, eu deixo o meu abraço a todos vocês, é um prazer, né, tê-los, a nossa convivência. Esperamos aí um 2021 muito cheio de saúde, de paz, de harmonia para todos nós, que essa pandemia realmente ela venha a acabar de vez, que é para a gente poder se abraçar, né, unirmos forças e conhecimento para que o nosso objetivo seja você na universidade. Valeu, gente? Um abração aqui. Fiquem com Deus, na paz. Valeu.